Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à live no Conversas da Alma acerca do que se está a passar no mundo, a sua relação com os contactados por seres extraterrestres e revelações mundiais que estão a acontecer relacionadas com este tema. Hoje temos o convidado do Brasil, Rafael Hungria, que faz parte do projeto Ecossistema Dáquila. O Rafael é uma das personalidades mais conhecidas do Brasil, já esteve no nosso canal e está ligado à espiritualidade e aos extraterrestres ou extradimensionais, como alguns lhe chamam. Mas antes de começarmos com o Rafael, queria informar-vos de que se ainda não conhecem o nosso canal oficial conversasdaalma.tv, vão ao nosso website e subscrevam já o nosso canal oficial, pois este oferece-vos centenas de entrevistas que não estão disponíveis aqui devido àquilo que vocês sabem. Só estão disponíveis em conversasalma.tv. Vamos então ao tema de hoje com o nosso convidado Rafael Hungria. Rafael, bem-vindo ao Conversas da Alma pela segunda vez. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Conversas da Alma. Nós batemos um papo, conversarmos sobre essa maravilha que é a existência dos nossos amigos das estrelas, que estão presentes, colaborando com a nossa evolução aqui na Terra. Satisfação estar com todos vocês. Um grande abraço aqui do Brasil para todos de Portugal. Obrigado, Rafael. Rafael, tu tiveste um encontro com o ser extraterrestre ou extradimensional, como tu lhe chamas. Em que circunstâncias aconteceu esse contacto e qual foi o impacto na tua vida? Como todos sabem, eu faço parte de um grupo chamado Dáquila, o antigo Projeto Portal, que muitos conhecem aqui no Brasil, liderado por Urandir Fernandes de Oliveira, e eu estava já num processo de treinamentos e busca por conhecimentos e práticas que me conduziram a essa experiência. No ano de 2015, muitos participantes, antigo Projeto Portal, hoje Dáquila, tiveram muitos contatos físicos e verbais com os nossos amigos extradimensionais. Isso aconteceu, continua acontecendo, é algo recorrente em nossas pesquisas, nossas atividades aqui no Brasil e no mundo. Não só aqui, porque temos núcleos espalhados em todo o planeta. E nós, como detentores dessa responsabilidade que foi nos passada, isso desde lá dos anos 90, quando o Urandir iniciou esse trabalho, eu venho trabalhando também junto a esse grupo desde 2010 e tive muitas experiências de contato, muitas. Primeiramente, através de manifestações de naves no céu, luminosas, luzes que caminhavam no céu, abriam portais, se manifestavam para nós, e depois algumas manifestações mais próximas, contatos de quarto grau, de interação com manifestações luminosas na mata, em trilhas, em montanhas, em locais com o vórtice de energia favorável para isto, e começamos a interagir verbalmente, escutando a voz desses seres, tentando se comunicar conosco. Depois de um tempo, começaram a surgir as silhuetas, corpos luminosos, que começaram a interagir com o grupo também. E havia todo um treinamento para isso. Eu participei desse treinamento durante anos, assim como muitos participantes e pesquisadores de Dáquila, e fomos direcionados para esse encontro. Em 2015, eu tive a oportunidade de ter um contato cara a cara com um dos nossos amigos das estrelas, Idbel, conhecido como Bilu, para os íntimos aqui no Brasil, e eu pude estar frente a frente com ele. Foi maravilhoso a experiência que eu tive, foi algo indescritível que mudou a minha vida. O impacto disto foi que isso me conduziu a uma missão, a um compromisso que ele mesmo direcionou para o bem da humanidade, levando informação, propagando conhecimento diante desse sistema e dessa manipulação que o governo oculto faz, e a humanidade precisa despertar. E ele disse que deveríamos salvar a vida da humanidade, que muitos iriam sucumbir, não iam aguentar a pressão que o sistema ia exercer sobre elas. E de lá para cá minha vida mudou,
e eu tenho feito esse trabalho de propagação e auxílio às pessoas que estão despertando para esse caminho e até mesmo buscando esses contatos que são possíveis para todos nós. Esse ser com quem tu tiveste contacto, se podes descrevê-lo em termos de imagem, como é que ele comunicava, portanto, a imagem, como é que ele comunicava e que vibração é que ele de alguma maneira emanava e provocava no teu corpo físico. Quando eu tive essa experiência, eu já tinha tido outras experiências com este mesmo ser e outros que se manifestaram para nós. Mas essa experiência cara a cara foi muito especial, porque eu pude vê-lo surgindo do céu como uma luz. Imagine uma luz descendo do céu. E ela caiu numa região que eu estava, uma fazenda, um sítio, e essa luz começou a se transformar numa silhueta humana, com formato de luz. Depois foi se densificando, se transformou numa silhueta escura, como um homem que estava ali à minha frente. Um ser humano, como nós. Não era um alien, não, era um ser humano como nós, porém com uma capacidade e habilidades de transfiguração e manipulação da energia, a vibração do seu corpo, que ele podia simplesmente mudar de tamanho, crescer, diminuir, mudava a sua fisionomia. Ele veio caminhando até mim, e na medida que ele ia se aproximando, eu percebi que ele, ao mesmo tempo que ele estava físico e eu escutava os passos dele caminhando, eu percebi que ele estava sutil. Muitas vezes ele mudava a frequência vibratória do seu corpo, a frequência de luz. Ele manipulava a densidade da matéria corporal dele. E isso foi incrível, porque eu percebi essa transmutação física, a capacidade de um ser manipular a sua própria matéria, como um corpo de luz se transformar num corpo físico e um corpo físico se transformando num corpo de luz. Quando ele se aproximou de mim, ele estava denso, 100% físico. Eu vi a 1 metro de distância aquele ser, e ele estava baixinho, pequeno, uma estatura mediana, 1,40 m, e ele começou a aumentar. Ele falou, posso crescer? E ele começou a crescer, como um homem, ficou com 2,10 metros de altura na minha frente. Foi incrível, incrível. Não tem como descrever de forma concreta, mas foi uma energia tão forte, uma intensidade vibratória tão forte, que eu não senti medo, não senti nada negativo, eu senti algo tão forte que parecia que eu ia explodir, que eu ia sair voando. De tamanha vibração. O meu corpo inteiro vibrava. Eu sentia meu coração pulsando e batendo em todo o meu corpo, na cabeça, no peito, nas pernas. Era como se o meu corpo tivesse expandido também, junto com ele. Em certo momento, ele disse que faria uma ativação energética em mim, para potencializar minhas habilidades. E ele disse que iria atravessar o meu campo. Foi incrível, porque naquele momento eu estava olhando para ele e de repente ele se desmaterializou, sumiu na minha frente e eu senti uma onda passando por mim de energia. E depois ele voltou e surgiu novamente na minha frente, como um ser de luz que se tornou um homem e conversou comigo durante 20 minutos. E na medida que ele ia conversando e a vibração ia se estabilizando, eu fui sentindo uma paz, fui sentindo um sentimento de irmandade, como se eu o conhecesse há milhares de anos. E foi isso que ele conversou comigo também. Ele disse que nós éramos amigos durante muito tempo e ele estava ali junto com as 49 raças extradimensionais, buscando novamente o contato com a humanidade. Foi maravilhoso. Fantástico, Rafael. Eu posso dizer que isso ressoou em mim, porque eu hoje, quando estava a preparar a tua entrevista, normalmente quando estou a preparar as entrevistas com os convidados, sinto o convidado, não é? Porque estou em sintonia com o convidado.
E a verdade é que eu te senti extremamente expandido, o que é muito raro num convidado. Eu encontrar um convidado tão expandido. Portanto, expandido em termos de vibração. Eu não estou a dizer isto por seres tu, por estares no ecossistema do Dáquila, não. Eu estou a contar a verdade. Realmente eu estava a trabalhar na entrevista e estava a sentir uma expansão fora do normal, não é? Da vibração, e que eu senti que certamente tinha a ver contigo. Não era uma coisa exterior, porque eu conheço o meu corpo, conheço a minha vibração, e percebi que quando estava no teu campo, digamos, a trabalhar nas perguntas, a elaborar as perguntas, senti realmente uma expansão fora do comum, que eu só senti num dos convidados aqui do canal, que foi um astrónomo muito conhecido, português, que está a trabalhar na NASA. Agora, podíamos falar muito sobre isso, mas não vale a pena. Mas imagine porquê, não é? Imaginemos porquê. No entanto, a pergunta que eu te queria fazer agora, a seguir, eu acho fantástico realmente, e parece-me a mim estarmos a ouvir realmente um relato verdadeiro, porque nós sabemos que há muita desinformação, há muita mentira, há muitos aldrabões por aí que tentam vender o seu peixe, digamos, tentam vender o seu negócio, que não é o teu caso. Pronto, embora estejas no projeto Dáquila, que é um projeto com um objetivo muito positivo para a humanidade, mas a verdade é que acredito mesmo que tu tenhas tido realmente esse contacto, porque essa expansão em alguém é fora do comum. Pelo menos é o que eu sinto como sensitivo que sou. O que é que está por trás dos governos mundiais, grandes religiões e organizações? Que grupo de poder 6 é esse de que falas, que controlam tudo? Existe um grupo, segundo eles nos informaram, existem vários grupos, mas um grupo em especial, ele está infiltrado hoje em todos os setores governamentais, religiosos, institucionais, educacionais, midiáticos, não importa. Todo o nosso sistema mundial, a elite globalista mundial, ela está sendo regida por um grupo que eles nos passaram a informação que está relacionado aos antigos Anunnaki. São um grupo de pessoas que trabalham para esse grupo Anunnaki e um outro grupo chamado Igigis, ou Igigis, para Sim. as escrituras antigas sumérias. Muitos acham que eles foram embora. Não, eles estão aqui, eles estão no controle total da Terra, de todo o sistema mundial, divididos em facções. Eram 4 partes que eles dividiram a Terra. Depois, agora, dividiram em 6 partes e dividiram esse controle entre eles. Mas alguns estão brigando. Estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo. São eles tentando disputar mais uma vez o território e iniciarem a Agenda 2030 com o reset financeiro e o surgimento do novo Messias. Agora, pronto, nós já percebemos, esse grupo de 6, disseste, está dividido em 6 regiões, não é? 6 grupos. Que regiões são essas? América do Norte, América do Sul e América Central, Europa, mas a Rússia, China e outros países, Índia e outros países asiáticos estão formando o outro bloco. O BRICS. O Oriente Médio forma um outro bloco e os Emirados Árabes Unidos um outro bloco. Nós temos essa subdivisão e o problema é que um dos grupos mais cruéis estão se filtrando por trás de todos eles. Então existe uma confusão aí que eles estão gerando, mas por trás de todos esses blocos existem facções Anunnaki, que foram subdivididas, com descendentes, linhagens e laranjas humanos que trabalham para eles também. Alguns são híbridos, outros não. Outros são realmente humanos, né? Muitos dizem que todas as raças negativas já foram expulsas do nosso planeta e sistema solar e que só restam os peões. Sabemos que os Igigi eram os escravos dos Anunnaki, que vieram para o nosso planeta para explorar os recursos minerais como o ouro e outras coisas, mas essencialmente o ouro. Mas tu dizes que tanto eles como os Anunnaki e os híbridos ainda estão cá a dominar tudo. Que factos é que te levam a afirmar que os Igigi, Anunnaki e híbridos
estão ainda à frente das grandes organizações mundiais a dominar tudo, contrariando no fundo, aquilo que investigadores como Michael Sahl e Helena Danaan dizem de que essas raças já foram expulsas do sistema solar e do planeta. Primeiro que ninguém sai da Terra. Eles estão presos aqui há milhares de anos. Não há a possibilidade de uma raça ou grupos que aqui chegaram. Muitas raças vieram para cá no passado. Sim. Mais de 127 raças estão aqui, além de nós. Os Anunnaki tiveram a hegemonia, o poder, porque eles conquistaram este mundo. Não foram embora. Anu está fora, está em outro mundo. Anu, o pai. Outras raças vieram para tentar ter também essa hegemonia de poder. E algumas foram embora quando foi permitido essa saída. Hoje, já há muito tempo, existe um cinturão eletromagnético que nós conhecemos como o cinturão de Van Allen. É um campo de força que envolve a Terra que ninguém entra e ninguém consegue sair. Por isso que a NASA está tentando com os seus foguetes ainda chegar em alguns lugares, mas não está conseguindo, porque este grupo superior, ele colocou em torno da Terra esse campo de proteção, de radiação. Mas há portais na Terra onde entram e saem seres. Há portais. Só podem utilizar portais extradimensionais raças evoluídas. Estes grupos malignos que têm intenções de controle com tecnologia tridimensional, como os Anunnaki, Igigis e essas raças que nós chamamos de planetárias, eles nos disseram que eles não têm tecnologia de portais. Não tem. Por quê? Eles trabalham com tecnologia física. No máximo chegaram a trabalhar com o plasma, mas eles não manipulam a luz, a energia bioplasmática, tecnologia bioplasmática. Eles não conseguem. Somente os seres extradimensionais são muito mais evoluídos, que têm intenções positivas, que conseguem interagir em portais. Então, quando vemos as naves no céu, as luzes, as manifestações de portais, são seres superiores. Quando vemos essas naves físicas, são dos Anunnaki, dessas raças, como os Greys e outros Igigis, que estão na Terra há muito tempo, e eles vivem em bases subterrâneas. Agora, os dimensionais, que são os da luz, os seres do bem, aí esses não, esses trabalham em níveis dimensionais e podem interagir conosco, entrar e sair a hora que quiserem. Já os planetários físicos, porque os Anunnaki, os Igigis, os Greys, reptilianos, draconianos, todas essas raças físicas não manipulam portais. Quarta dimensão, quinta dimensão, eles não conseguem interagir. Portanto, na tua opinião, contrariamente àquilo que dizem essas figuras também que falam sobre os extraterrestres, que são muito conhecidas na nossa, digamos, publicamente, na tua opinião, eles ainda não foram expulsos do planeta porque não têm capacidade para saírem através do cinturão de Van Allen, porque na realidade estão presos ainda aqui. Eles estão presos e eles estão morrendo. Eles estão passando por dificuldades aqui na Terra, por isso que eles criaram bases subterrâneas adaptadas para eles sobreviverem. Eles nem respiram oxigênio. Eles precisam de tecnologia para sobreviver aqui e bases adaptadas. O que acontece? Se eles forem embora agora, somente com a permissão superior. Porque eles causaram um estrago aqui e eles estão querendo ir para outros mundos para continuar essa ação de escravidão, de conquista, de exploração. Claro. E isso não pode ser mais permitido. Eles vão ter que realmente passar por um período de quarentena, vamos dizer. Então, eles já foram avisados que isso tem que acabar. Por isso que eles estão no final da tentativa, na verdade nem eles estão mais, são os laranjas, os grupos que trabalham para eles, que estão tentando causar esse transtorno na Terra até agora, com a humanidade, né? Quando tu dizes laranjas, o que é que são esses laranjas? Porque muitos dos nossos espectadores, alguns não viram as tuas lives, o que é que são esses laranjas? É uma gíria do Brasil que significa marionetes do sistema. Peões. Peões, laranjas, peões, bonecos, marionetes do sistema, que trabalham para os grandes. Aparecem como os políticos, governantes,
papas, religiosos, mas eles são funcionários, os peões do sistema deles, Sim, que sim, não sim. aparecem, do grupo que não aparece. Muito bem. E que agenda mundial é essa de que tu falas? Claro que não, eu sei do que é que tu falas, creio eu, não é? Mas há muita gente que te ouve e diz: mas que agenda mundial é essa de que o Rafael fala? Isto aqui para os espectadores menos informados. Essa agenda foi estabelecida por eles, pelos Anunnaki, pelos grupos de poder da Terra, para que eles conseguissem mudar o plano do sistema deles, porque começou a dar errado a agenda de controle que eles estabeleceram desde o grande dilúvio, do início, quando eles restartaram o sistema após o grande dilúvio. Então agora eles querem mais uma vez um novo recomeço para zerar o reset total do sistema deles. Essa agenda que eles querem, pelo menos, acelerar o processo de dominação e controle da humanidade, vai até 2030. É o prazo que eles têm. Se eles não conseguirem executar esse plano deles, eles não vão ter mais esse poder na Terra. Por isso que nós, os trabalhadores que estão focados no bem da humanidade, temos que agir em parceria com os nossos amigos superiores das estrelas para neutralizar esta agenda 2030 da elite, do governo oculto do mundo. É isso que eles nos passaram. E dentro desta agenda 2030 está todo o plano para deixar a humanidade completamente inconsciente, adormecida, escrava, totalmente manipulada por eles, para que a humanidade continue aprisionada na Terra sem passar pela evolução transmutativa e ascensional. É isso que eles querem. Mas se a humanidade está toda a despertar e a própria vibração da Terra está a mudar, o cinturão de fotões, portanto, os fotões que nos atingem vindo do Sol, da nossa galáxia, de Alcyon, que está a banhar continuamente e intensamente a Terra, a própria vibração da Terra está a mudar e a humanidade está toda a despertar. Como é que eles poderão ganhar e implementar a sua agenda? É uma pergunta que eu creio que alguns espectadores farão também. Não vão. Eles não vão ganhar e implantar a agenda. Eles estão tentando acelerar a agenda deles, que era para 2030. Eles querem antecipar até 2025, 26, para trazer esse caos final. É como se eles quisessem sair derrotados, causando um estrago. Esta é a verdade. Eles já perderam. Não há como. Porque você bem disse, nós estamos passando por essa transição que nós chamamos de ondas moduladoras, que é justamente a transição da onda modular neutra, que é esta que adentrou o cinturão de fótons, que recebeu o banho de luz do centro do nosso sistema, para que a Terra iniciasse um movimento na onda modular negativa. Imagine que a Terra ela começou uma subida, parou no ápice desta onda e vai começar uma descida agora. Esta descida é o novo ciclo que estamos entrando agora, que é uma aceleração da frequência vibracional. Por isso que os Anunnaki e essas raças sofrem, porque eles não têm vibração para estarem aqui na Terra e darem início a essa descida da onda. Eles não são os surfistas que vão descer a onda. Nós somos, porque nós temos condições de estarmos aqui. E essa passagem que muitos falam da terceira dimensão para a quinta dimensão, nada mais é do que essa aceleração vibratória que vai abrir a possibilidade do ser humano na Terra evoluir para dimensões superiores, através da transmutação. E eles nos ensinaram esse mecanismo, como realizar a transmutação, que é física, que é justamente a capacidade de passarmos vivos para outras dimensões e outros mundos da realidade, sem passar pela morte. Sim, Foi isso sim. que Jesus Cristo fez. Os maias já faziam isso. O povo maia tem conhecimentos espirituais, científicos, e eles já faziam exatamente isso, ou seja, mantinham-se o seu corpo físico, mas acediam e acedem às outras dimensões estando no corpo físico. Que é isso que, na realidade, nós temos a capacidade, porque somos seres multidimensionais,
mas a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não tem esse conhecimento para poder viajar nas diferentes dimensões e manter-se em certas dimensões mais elevadas, que eu penso que é isso que estás a falar. Portanto, manter-nos numa dimensão mais elevada vibratória, mesmo estando no corpo físico. É isso, não é, Rafael? Exatamente. Que é a verdadeira vida eterna que Cristo apresentou para nós lá atrás. A vida Muito bem, eterna não muito bem. seria após a morte, num plano sutil. Existe uma ascensão espiritual, existe uma vida após a morte que você atinge um plano superior. Porém, a transcendência deste mundo é através da transmutação física, como os maias e alguns egípcios realizaram no passado. Eles estão nos ensinando em Dáquila. Por isso estamos construindo a grande pirâmide, o grande monumento escalonado em Zigurates, em Mato Grosso do Sul, Brasil. Sim, fantástico. Rafael, mas também muitos dizem que este conflito Israel e Palestina é uma limpeza, tal como está a acontecer na Ucrânia, e também uma luta pelas arcas espaciais, tecnologia e bases que existem nesses territórios, os tais subterrâneos, as tais bases subterrâneas. Na tua visão, o que é que está realmente a acontecer com Israel e Palestina? É os banqueiros que estão a tentar ganhar mais dinheiro com o facto de criar uma nova guerra e recuperarem algum dinheiro? Ou tem a ver com as arcas, com as bases subterrâneas, com a tecnologia e com toda essa parte extraterrestre ou extradimensional, como tu lhe chamas? Tem a ver com o que você disse, com estabelecer as bases da mudança do sistema deles, principalmente ali no mundo árabe, para que ocorra uma unificação entre os dois territórios. E tem também a ver com as tecnologias, com as arcas, com aquilo que está ali ainda guardado nos subterrâneos para ser encontrado. Tecnologias muito antigas, conhecimentos que eles não querem que isso seja passado para a humanidade e que alguns grupos estão querendo passar. Então, os Igigis estão por trás, os Anunnakis estão por trás. É mais uma forma deles estarem brigando por território. Tem a ação do Deep State, tem a ação desses grupos aí que têm os seus interesses também econômicos. Tudo isso está relacionado. Mas o principal motivo diz respeito à vinda desse personagem que eu falei, que vai trazer a paz mundial. Era exatamente isso que eu te ia perguntar agora, porque tu afirmas, já em vários lives, que vai aparecer um Messias controlado pela facção negativa, digamos, deste Anunnaki, que virá do mundo árabe como o Salvador. Como é que tu justificas esta afirmação, Rafael? Nós tivemos informações diretas, estivemos lá, inclusive, fizemos alguns encontros, tivemos algumas conversas com lideranças ligadas a esses grupos que nos passaram informações de que isso está sendo preparado. Existe uma agenda nesse sentido. E já é certo. E nós recebemos também informações confirmando este fato por parte dos nossos amigos, né? Inclusive, eles pediram parceria conosco. Esses grupos, eles querem ajuda dos extradimensionais para que esse suposto Messias venha e tenha um impacto positivo para com a humanidade. Eles sabem que vão ter dificuldades. A humanidade não é muito facilmente influenciada agora. E por isso que eles estão com medo. Não vai dar certo esse plano deles. As pessoas não vão acreditar num suposto Messias que poderá até fazer milagres, andar sobre as águas, ressuscitar pessoas. Ele terá habilidades muito parecidas com Cristo, que dizem que era realmente a presença desse ser voltando agora, será mesmo? Então, muitas pessoas vão ficar confusas. Mas nós sabemos que isso não vai ser concretizado dentro dos planos que eles têm. Nós temos certeza disso. E que a verdadeira intervenção divina já está em curso e não vai ser através de uma pessoa, um salvador. Será a própria humanidade que vai representar esse trabalho de intervenção. Rafael, eu estive na ilha de Patmos, porque pronto, eu investigo também, não é? Já andei pelo mundo inteiro, em muitos sítios sagrados, a investigar, até inclusive na Ilha de Páscoa e muitos outros sítios.
mas quando estive em Patmos foi muito interessante. Vou contar aqui um pequeno episódio. Quando eu cheguei à ilha de Patmos, tive a sorte de encontrar na ilha uma pessoa mais alternativa. E estava-lhe a falar, naturalmente, estávamos até na praia, e estava-lhe a falar que gostava de saber mais sobre o local onde João tinha tido as revelações do Apocalipse. E então ela disse-me uma coisa muito curiosa. Disse, olha, vou-te levar ao verdadeiro local, à gruta, onde ele teve as revelações. Porque aquela gruta que toda a gente conhece na ilha, onde a Igreja Ortodoxa está implementada, que é uma gruta, na realidade nós vamos lá, é uma gruta, as pessoas, montanhas de turistas vão à gruta, rezam lá, eles fazem os rituais ortodoxos lá dentro, e realmente sente-se lá uma energia, mas não se sente uma energia muito limpa, enfim, mas isso é outra história. Mas na verdade depois eu fui levado à verdadeira gruta que só as pessoas da ilha conhecem, e ali sim senti uma vibração de luz muito grande. Pronto, agora isto para dizer o quê? Nessa ilha de Patmos, que é uma ilha remota, na realidade, nós temos que andar de barco muitas horas para chegar à ilha de Patmos, mas eu fiz esse trabalho porque realmente queria investigar e queria saber, queria sentir a vibração e queria saber mais sobre esta parte do Apocalipse. Mas para ti, digamos, essas revelações do Apocalipse de João são uma realidade atual e futura, ou não? Sim, são revelações atuais. Algumas foram interpretadas de uma forma equivocada, porque existe uma codificação ali que foi passada para a humanidade. Não podemos ler ao pé da letra, não é? De forma ipsis Sim, sim. literis o que está ali. Mas aquelas informações foram passadas para João pelos nossos amigos, pelo nosso representante maior, o nosso amigo que estava lá, que foi identificado como o anjo do Senhor que estava ali, porém era um dos nossos irmãos extradimensionais, representando ali a frequência de Emanuel, a energia crística, que estava presente, levando para João, na ilha de Patmos. Isso aconteceu de fato, e ali foi deixadas diretrizes para o futuro trabalho dos dimensionais. Por isso, as cartas às igrejas que ele deixou, principalmente as mensagens para aos vencedores que receberiam algumas codificações das vestes brancas, da pedra branca, das codificações que teriam com relação ao recebimento de tecnologias dimensionais no futuro, para o encontro dessas pessoas que teriam relação com os 144 mil, que é o grupo de seres que desceu à Terra em compromisso e que deveriam despertar e ser resgatados nestes tempos finais, que seria esse período agora, até 2028, 2030. Por isso que tudo vai se acelerar até 2030. Mas para nós, 2028 é a data da conclusão dessas profecias do Apocalipse que foram passadas para João. E também foi apresentado ali para ele como seria esta agenda do governo oculto, as etapas, né, que são a Sim, abertura dos sim. selos do Apocalipse. Mas quem são para ti os escolhidos falados nessas revelações que irão trazer a verdade ao mundo e ajudar a humanidade? São as pessoas do projeto Dáquila, é isso que queres dizer? Desculpa eu fazer esta pergunta, eu não estou a atacar, hein? Não é essa a minha posição. Mas eu quero tentar perceber e mostrar aos espectadores o que é que tu pensas, quem são esses escolhidos. Nós já ouvimos falar sobre os 144 mil digamos, eleitos, escolhidos, enfim, há muitos nomes para isso. Inclusive há séries americanas que falam até nesses 144. Se não me engano, há uma série que fala mesmo dos 144, que eu já vi há alguns anos. Mas para ti, para vocês, para o ecossistema Dáquila, são vocês e o grupo de pessoas que vocês estão a reunir os escolhidos da profecia do Apocalipse? É isso que eu quero, que tu, de alguma maneira, pensas internamente, e desculpa pedir-te para revelar isso, porque estamos aqui num canal de revelação, no fundo. É isso que tu pensas? Os 144 mil é uma frequência que simboliza um número de seres que
num período remoto, exatamente em 4004 antes de Cristo, chegaram à Terra na condição de seres extradimensionais. Aqui vieram para trabalhar em missão com a humanidade, para neutralizar esse trabalho dos Sim, Anunnaki, sim, sim. do sistema. Esse grupo, nós entendemos que são milhares de pessoas, não são apenas 144 mil, isso é simbólico, é uma frequência para alinhar o número de pessoas que têm esse compromisso. Então, muitos estão no mundo, espalhados em várias nações, países, porém, os despertos, aqueles que se sentem diferentes, que têm uma liderança, que têm um chamado muito forte, todos esses estão parte do grupo dos 144 mil, porque são aqueles que vieram fazer a diferença. E os nossos amigos disseram que os 144 mil são assinalados, né? Na verdade, eles têm uma codificação aqui no frontal. Existe um símbolo aqui. E que só é possível enxergar quem tem a clarividência e consegue ativar essa frequência luminosa para perceber o símbolo, a simbologia que nós temos no fronte. E essa simbologia indica que aquele ser é um extradimensional encarnado na Terra, na condição humana. Neste momento, nós estamos na condição adâmica, passando por uma experiência humana, mas nós somos parte dos 144 mil, que foi o último grupo que veio à Terra. Existiram 3 grupos antes dos 144 mil que chegaram aqui, mas se perderam completamente. Estão até hoje caídos aqui. Estão vivendo a vida e nem sabem mais quem são. Já os 144 mil, não. 144 mil são todos aqueles que não só estão em Dáquila, mas estão em todos os grupos voltados a essa busca da verdade, essa nova consciência. Não importa se a linha de pensamento é diferente de Dáquila, não importa, mas são os mesmos 144 mil que estão reunidos. Nós, em Dáquila, estamos com uma parceria física e verbal com os extras dimensionais. Então, eles nos orientaram e disseram que sim, todos aqueles que chegassem em Dáquila, com certeza são parte desse grupo. Mas não que Dáquila é o grupo, mas todos aqueles que chegassem teriam essa frequência, né? Eu perguntei-te isto exatamente por isso, porque já esperava esta tua resposta, porque me parece a resposta mais pertinente e mais consciente, digamos, pelo menos na minha limitada visão, e ainda bem que o fizeste, porque certamente há muitas pessoas que poderiam dizer, mas eles agora pensam ao projeto Ecossistema Dáquila, são eles os eleitos, são eles estão aqui a tentar arranjar mais eleitos e todos os que chegarem lá quase como uma religião, percebes o que eu quero dizer, não é, Rafael? E eu quis fazer esta pergunta exatamente para desmistificar um pouco essa possibilidade, ou pelo menos para revelar que essa possibilidade não é aquilo que vocês pensam. Exatamente, não tem nada a ver, nós não somos uma religião, não temos essa imagem de seita, de rituais, de nada. Tanto é que nós não nos consideramos um grupo espiritual, e sim um grupo de pesquisadores, cientistas, investigadores, que reúne um grupo enorme de pessoas de todas as áreas, inclusive os espiritualistas. Então, nós queremos justamente unificar os grupos. E os 144 mil, na verdade, estão dentro de todos os grupos, não é? Então, essa é a ideia. Mas, da mesma forma que os seres, durante a história, sempre escolheram um local para descerem e iniciarem um certo trabalho, como aconteceu em várias épocas da história, agora está acontecendo aqui no Brasil mais uma intervenção direta, talvez, mas isso aconteceu já em Portugal, na Espanha, em muitos países, no Egito, no México, em várias partes do mundo, na Índia. Então, na Grécia, isso sempre aconteceu. E agora o vórtice ativo está em atividade, né? Por isso nós estamos construindo o grande monumento escalonado aqui no Brasil, porque será o ponto, o local de reunião da maioria dos seres que estão nessa busca. Eles disseram que, após essa grande transição, nós passaremos por algumas
situações que a própria Terra vai causar uns cataclismos no mundo. E que o Brasil, a América do Sul, será o berço da nova humanidade. E que a Amazônia brasileira vai revelar algo que vai chocar o mundo, que será a primeira cidade que existiu na face da Terra, está soterrada abaixo da floresta, Ratanabá. Vocês chamam Murianos. Eu chamo Império de Mu, que se espalhou por todo o planeta, e, portanto, para vocês, o Império de Mu não seria no Pacífico, como alguns dizem, como o James Churchill diz, que era no Pacífico, na região do Japão, e que o Japão, neste momento, são os restos dessa civilização do Império de Mu, porque era um império, não é, que se espalhou por todo o planeta. Vocês dizem que não, que está, então, em Ratanabá, na Amazónia, que seria aí o centro, digamos, do Império dos Murianos, é isso? A primeira construção e o centro, a capital do Império, o primeiro reino foi lá na Amazônia. Depois se espalhou por toda a Terra. E o Império de Mu, continente perdido de Mu, na verdade, tem a ver com os Mu-rios. Por quê? Mu foi o fragmento do conhecimento deixado que foi encontrado pelos pesquisadores que remetem aos Mu-rios, né? E eu perguntei isso para os seres. Não somos nós que acreditamos que os Mu-rios são o Império de Mu. Eles confirmaram para nós, tenham gravado isso, filmado. Eles, da boca deles, eu escutei. Os Mu-rios foram os primeiros habitantes da Terra. E o continente e a civilização de Mu foram descendentes dos Mu-rios que se espalharam por toda a Terra e que o primeiro reino era conhecido como Ratanabá e ficava na Amazônia. E hoje está soterrada, que infelizmente na época do dilúvio, tudo aquilo foi coberto pelas águas, pela lama, e a floresta cresceu sobre aquela civilização perdida. E nós vamos revelar essa cidade perdida. Vai ser um choque para o mundo, porque todo conhecimento, o início de tudo está lá. Nada foi corrompido. E nós vamos trazer isso. E o Brasil, América do Sul, será o berço, sim, desse novo ciclo que estamos entrando e que, de certa forma, eles querem reunir todos os despertos, direcionando a energia para cá. Por algum motivo, eles querem isso. Não sabemos ainda 100%, mas todos que estão espalhados pelo mundo, teremos bases na Europa, bases na América do Norte, América do Sul, América Central, enfim, até nos Emirados Árabes teremos a bases de interconexão. Mas eles querem que nós reativemos as bases. E o centro, vórtice principal, será aqui. Eles disseram isso para nós. Então nós estamos seguindo as orientações, né? Não é, na verdade, uma questão de um ser humano, um líder, um guru ou alguém que inicia um grupo e quer montar, por exemplo, um movimento da nova era ou um movimento espírita. Não. Na verdade, o Urandir, que foi o líder que é o líder do grupo, né? Ele não quis iniciar nenhum trabalho. Os seres tiveram que pegar ele à força. Ele foi levado para a nave. E ele foi chamado a uma missão. E ele demorou muito para aceitar essa missão. E quando ele assumiu esse compromisso, em nenhum momento ele colocou a vontade dele. Em nenhum momento nós achamos algo ou colocamos a nossa vontade sobre as diretrizes do movimento. São eles, são os nossos parceiros que vêm e passam os direcionamentos, as pesquisas, as informações, e nós temos que passar aquilo que eles direcionam. Então nós seguimos o que é nos passado, diferentemente de outros grupos que são seres humanos, né, que coordenam. Obviamente que eu não posso pôr em questão se Ratanabá foi ou não, digamos, o início desse império, porque eu não tenho provas para poder afirmar isso. Eu pessoalmente não tenho provas para afirmar isso, nem conhecimento suficiente para afirmar tal coisa. Ainda bem que vocês o fazem, nós estamos a esperar ansiosamente que vocês revelem tudo aquilo que descobriram, que eu sei que vocês têm feito, eu tenho acompanhado o vosso trabalho e todas as vossas descobertas. Obviamente que há umas que ainda não são públicas e nós esperamos
que em breve vocês possam, com a ajuda dos extradimensionais e não só, e também com a ajuda física de algumas entidades que vos ajudam e querem dar apoio, vocês consigam revelar realmente isso, porque seria realmente extraordinário para a humanidade poder aceder a esse conhecimento de uma forma positiva e não destrutiva. Tu dizes também que os nossos amigos das estrelas estão a intervir infiltrados em governos e organizações mundiais. Onde e como? Podes explicar isso? Existe uma das parceiros de raças das 49 extradimensionais que são conhecidos como seres de Gemos. Esses nossos amigos da raça Gemos, eles são físicos como nós. Eles vieram de uma outra região, de um outro mundo para cá. E estão infiltrados aqui no mundo há muito tempo. E eles são muito parecidos conosco, idênticos a nós. E estão vivendo a vida como seres humanos normais, infiltrados, inclusive nos governos, nos sistemas, em todos os setores, mas não se revelam ainda como seres extraterrestres. E eles são nossos amigos, nossos parceiros, e eles que vão, na verdade, abrir os caminhos para que o trabalho aconteça. Isso vai acontecer em breve, já estão fazendo isso, né? Mas ainda não chegou o momento dessa revelação. Eles estão ainda trabalhando em sigilo, mas estão entre nós. Sim, são grupos de pessoas que estão interconectados com a mesma intenção e sendo direcionados pelo mesmo grupo, que são os nossos amigos extradimensionais, as 49 raças. São eles. Nós os conhecemos como os seres de Gemos, porque foi assim que eles se apresentaram a nós, com esse nome. E o que é que tu tens a dizer? Estou-te a bombardear com perguntas, mas eu penso que as pessoas estão a adorar a tua live. E eu também, claro. O que é que tu pensas da tal Federação Galáctica e Confederação Galáctica? Porque há as duas coisas, não é? Porque a Confederação reúne muitas federações e a Federação Galáctica, supostamente, será aquela que está a supervisionar o nosso sistema solar neste momento. É uma realidade ou não para ti? Totalmente, porque as 49 raças que formam essa confederação de mundos superiores e que reúnem federações de outras raças parceiras das 49, foi assim que eles nos passaram, que estão atuando em mundos de terceira dimensão. Então, isso é fato. E eles estão atuando conosco, justamente. Como parte dessa federação, estamos encarnados na Terra. Por quê? Porque a gente acredita que muitos extras estão nos ajudando e nós somos seres humanos aqui na Terra precisando de ajuda, né? Na verdade, eles disseram que parte da federação está encarnada. Somos Sim, nós. sim. E eles precisam desses agentes aqui encarnados para trabalhar. Então, é aí que está o ponto de compreensão, né? Que falta para muitos. Exatamente, exatamente. Agora, uma pergunta difícil. Fala-se muito do QSF, tu já deves ter ouvido falar, ou seja, o sistema quântico financeiro que dizem estar a ser implementado pela tal Aliança da Terra, ou seja, o conjunto de humanos com a Federação Galáctica para derrubar o sistema financeiro babilónico que escravizava a humanidade e ainda escraviza e que impedirá totalmente a corrupção, deitando abaixo as criptomoedas, trazendo prosperidade para a humanidade e que nesse sistema as moedas digitais serão baseadas em ouro. Qual é a tua opinião sobre o QSF, o sistema quântico financeiro, e que futuro prevês para a criptomoeda que vocês criaram no projeto Dáquila? Se é que é uma criptomoeda, porque eu também não estou muito informado sobre isso. Segundo informações que nós recebemos, esse sistema quântico, ele existe, ele está sendo trabalhado para que, de fato, seja implantado, porém, não vai acontecer essa abolição das blockchains, das criptomoedas, isso não procede, segundo informações que recebemos. Por quê? Essa tecnologia ela será implantada, mas os governos e a elite mundial não terá controle sobre ela. É uma tecnologia disruptiva, é justamente o que a humanidade precisava para sair das garras do controle. É porque muitas pessoas são ignorantes com relação a essa tecnologia, porque ficaram um pouco contaminadas com a ideia do Bitcoin. Porém, não é o Bitcoin. Bitcoin é apenas uma moeda criada para
cunho especulativo. Se surgirem grupos e sistemas utilizando o sistema digital para o bem, será altamente positivo. Agora, o sistema quântico, segundo nós recebemos a informação, não vai derrubar, não vai abolir o sistema de criptoativos no mundo. Pelo contrário, isso vai crescer ainda muito exponencialmente, né? Agora, acredito que será em paralelo. Haverá sim, já está acontecendo, porque inclusive essa intervenção da Aliança da Terra, na verdade, são os nossos amigos que estão trabalhando em diversos pontos do mundo, né? E eles disseram que a nossa moeda digital será a pioneira para a grande revolução digital financeira que vai derrubar esse sistema babilônico que você citou, dos Anunnaki, que é o sistema financeiro do Enlil, do grupo que controla a Terra, principalmente nas finanças internacionais, nesse sistema Fiat que vai perder o poder com o lastro em ouro, que vai vir também. Mas não vamos confundir essa questão das criptomoedas como algo negativo, porque algumas pessoas usam para o negativo. Essa moeda que vocês criaram, ela é baseada em ouro ou não, Rafael? Sim, em muito mais do que ouro, em um lastro infinito de possibilidades, tecnologias e o respaldo, vocês sabem de quem. Então, como que nós vamos deixar de ter valor nessa moeda? Que é justamente o que a humanidade espera, que supostamente viria da aliança da Terra, né? Como percebi, para que as pessoas fiquem com alguma clareza, a vossa moeda, a moeda que vocês criaram no ecossistema da Aquila, ela é lastreada a ouro e também tecnologias. É isso? Em pessoas, em tecnologias, em minérios, ouro, jazidas minerais, em conhecimento e, o mais importante, em vida, vida eterna. O que vale uma vida eterna? O que vale uma saúde plena? O que vai valer as descobertas que traremos com a ajuda deles, né? Então a humanidade vai perceber que pela primeira vez no mundo vai surgir uma moeda, já existe, né? Ela já existe, que é o nosso dourado digital, que trará por trás de um sistema financeiro benefícios para a evolução da humanidade, para a vida real. Então é isso que a gente tem que trazer. Acabar com a miséria, com a fome, com a pobreza, com o sofrimento, com a escassez. Acabar com isso, porque o objetivo do nosso sistema BDM é este, orientado por eles. Vamos ver o andar das coisas, né? Mas vão estar em paralelo e não vai ter conflito, não. Acredito que não vai ter conflito entre os dois lados, né? Outra pergunta que eu gostava de fazer relativamente ao ecossistema da Aquila é que vocês afirmam terem contactos diretos com extradimensionais que vos dão, pronto, nós já percebemos isso, claro, desde o início, mas que vos dão fórmulas e conhecimentos que irão revolucionar a sociedade. Um desses conhecimentos tem a ver com o isótopo do deutério, que o conhecido cientista Emery Smith também fala, e inclusive vendo um programa para eliminar o deutério da água. O que é que os extradimensionais vos disseram sobre o deutério na água? Porque eu já conheci esta história do deutério, mas o que é que eles disseram a vocês acerca do isótopo do deutério? Eles passaram toda a fórmula, todo o caminho para que a gente neutralize essa anomalia que aconteceu na água. Na verdade, é o isótopo de hidrogênio na água, conhecido como deutério. Exato, então, essa mudança que houve na molécula da água aconteceu em 1007 a.C., eles disseram, quando a Terra passou por uma situação que houve uma anomalia que alterou o campo eletromagnético da Terra, houve uma certa explosão no cosmos que afetou essas partículas que caíram na Terra, alterando molecularmente a água. Foi isso que causou o aceleramento do nosso envelhecimento. E também ativou 100% das nossas emoções, essa anomalia que aconteceu no nosso sistema. E depois disso, o ser humano começou a envelhecer muito rápido, ficar doente. Foi ali que os Anunnaki interferiram e também modificaram o nosso DNA, cortando algumas hélices dos cromossomos, principalmente o cromossomo 2 e 3. Então eles disseram que
vão nos passar, já passaram, mas vão passar justamente a fórmula para a correção do DNA, para a gente reconstruir essa falha nos cromossomos, nos telômeros, que Sim, sim. infelizmente foram cortados, e a reativação do DNA lixo, que nós temos tudo para nos tornarmos deuses aqui na Terra. E a correção do deutério na água vai trazer uma saúde plena para a humanidade. É isso que está causando muitos problemas. Obviamente que a alimentação, toxinas, indústria farmacêutica, toda essa sujeira, esse lixo, né, que nós ingerimos, isso também vai ter que ser transformado, porque não adianta a gente só alterar o nosso DNA, corrigir as questões ligadas ao deutério na água, se não melhorarmos a nutrição celular, né, a alimentação e outras coisas mais. Então, tudo isso faz parte do mesmo pacote e eles estão nos orientando com relação a tudo isso, para o prolongamento da vida. Toda essa alimentação animal, tu achas que ainda faz sentido para uma humanidade mais avançada nós criarmos gado, galinhas, animais e alimentarmos deles? Enquanto estivermos nessa genética, será necessário a proteína animal, não sintética, mas não é necessário o assassinato dos animais. Existem tecnologias que podem ser implantadas para que justamente substitua essa matança, para que o ser humano tenha nutrição alimentar proteica que vem de uma fonte que realmente o corpo necessita. Agora, a consciência da humanidade vai mudar, e isso não será mais assim, como é hoje, né? Vai ter uma mudança muito grande. No futuro, eles disseram que nós vamos ter, sim, uma capacidade de nos alimentarmos de substâncias puras, né? Etéricas. Sim, que vão trazer a nutrição. O problema é que nós estamos num corpo que foi manufaturado e criado pelos Anunnaki. E esse corpo é um corpo escravo, é um corpo que foi manipulado geneticamente e, inclusive, eles que determinaram qual seria o tipo de alimentação que esta espécie iria ter que se alimentar, se nutrir, né? Então, é possível essa mudança desde que a gente corrija essa questão genética. Porque, infelizmente, a alimentação hoje, por mais que a gente tenha uma alimentação natural, né, e o mais pura possível, está cheia de toxinas. Está cheia. Então, é praticamente impossível nós não termos uma alimentação sem toxinas, né? O que eu te queria perguntar é, há digamos, investigadores que dizem havia duas fações nos Anunnaki. Uma de Enki, que era a positiva e queria defender a humanidade e o ser humano, né, que foi, digamos, o geneticista, o engenheiro geneticista Enki, que é um ser com muita luz, muito desenvolvido, digamos, em termos de consciência, e depois o Enlil, que está por trás de todas essas guerras de dizimar a humanidade, controlar a humanidade e manipular. Dizem que há estas duas fações. Enki, o bom, o bonzinho, e o Enlil, o mauzinho, que está por trás do governo oculto. Dizem, inclusive, que Enki, neste momento, já forneceu à Aliança da Terra, digamos, um modelo adâmico perfeito daquilo que nós deveríamos ser, seres adâmicos que podíamos viver milhares de anos, 1000 anos, 2000, 3000, não é? Que ele já devolveu à Aliança da Terra para que, posteriormente, a humanidade poder recuperar exatamente essa capacidade divina que nós temos de ser um ser adâmico verdadeiramente divino. O que é que tu pensas disso? Exatamente isto. Em parceria com os nossos amigos. O Enki sempre trabalhou junto. Exato. E isso aí mesmo. Ele está trabalhando para acelerar esse processo e ele está sozinho lutando contra essas facções. Do Enlil, Marduk, Inanna também está aí no pedaço, os Igigis e outros Anunnaki, que estão unidos, né? Ainda tentando obter o controle e o poder. O Enki, ele sempre tentou ir na contramão dessas ações do governo oculto. Por isso que ele teve tanta dificuldade até hoje, né? Então, assim, nós vemos que essa batalha não terminou e o Enki está, sim, com respaldo e parceria para que esse plano que você disse aí aconteça. É isso mesmo. Fantástico. Rafael. Estamos em sintonia mesmo.
Estamos em sintonia relativamente a tudo o que tens dito. Muitas personalidades, esta vai ser a última pergunta, muitas personalidades da espiritualidade afirmam que a luz já venceu e que a batalha contra o Deep State já está praticamente ganha e que agora assistimos apenas ao derradeiro show e guerra e em breve o nosso futuro será radiante. Qual é a tua opinião? Até 2028, sim. Até 2028 teremos um pouco de confusão. Depois de 2028, 2030, até 2032 é o momento da transição derradeira para esse novo ciclo de mudança definitiva mesmo. Creio que estamos, sim, já na vitória, estamos, sim, na frequência da luz que já venceu, mesmo com essas confusões no mundo, com algumas dificuldades que poderão acontecer, eles podem ainda causar um certo conflito, Claro. mas isso não significa uma derrota. Significa que nós estamos, na verdade, incomodando e eles estão tentando a todo tempo tapar os buracos que já estão abertos. Não há como voltar atrás. Então já vencemos. E em pouco tempo, estamos na reta final, em pouco tempo estaremos na nova terra, no novo ciclo e na nova humanidade. Todos juntos. Com certeza. Rafael, parabéns realmente pelos conhecimentos que tu partilhaste aqui. São poucos os convidados que eu encontro que têm esta capacidade, e dou-te os parabéns por isso, que têm esta capacidade de partilhar conhecimentos tão profundos e tão vastos. É raro encontrar alguém assim, que consegue responder a todas as perguntas difíceis que tu conseguiste responder. E portanto foi uma live extraordinária. Meus amigos, então o que eu vou sugerir é que escrevam 2 ou 3 perguntas rapidamente para o Rafael, não para mim, obviamente, porque vocês já me conhecem, para o Rafael, para ele poder responder. E eu vou tentar, portanto, eu vou-me deslogar até aqui ao ecrã, dê-me um segundo. Como devemos proceder durante os próximos anos para estarmos alinhados? Muito obrigado, André. Obrigado, André. Manter a frequência alta, manter a vibração sempre elevada, com foco na nossa elevação consciencial, vibratória, física, emocional, neutralidade, porque essa aceleração que nós estamos passando, essa transição da Terra, ela vai causar um certo desequilíbrio em algumas pessoas que estiverem em desequilíbrio emocional, muitos apegos, muitos desejos, muita ansiedade, tem que estar mais neutra diante das situações da vida, tentar ficar cada vez mais desapegada, mais neutra, e também cuidar da alimentação, fazer exercício físico, para a gente aumentar nossa vibração. Assim, nós estaremos protegidos, vamos dizer assim, ancorados numa frequência mais alta. Nossa frequência mental estará também elevada. E isso vai deixar a gente imune de ataques, não só de frequências espirituais, mas também baixas, né? Mas também de tecnologias eletromagnéticas que são emitidas contra nós, por parte do governo oculto. É manter o foco e a vibração elevada sempre. Meus amigos, nós já chegamos ao final desta live fantástica com o Rafael. Rafael, grato pelo teu trabalho para a humanidade, pela tua presença no nosso canal. E não te esqueças também que nós esperamos por ti em Portugal, espero que venhas cá, para dares um workshop no nosso centro de retiros, no centro de retiros do canal. Muito obrigado também a todos por participarem nesta live. Vão à nossa página dos retiros em conversasdealma.tv. Inscrevam-se também no nosso retiro, se desejarem e sentirem sintonia no retiro dias 2 e 3 de dezembro, que vai ser muito especial. Mantenham a vossa esperança e levem a vossa vibração, tal como disse o Rafael. Esse é o caminho de elevação para a humanidade. Mantenham-se firmes e sem medo, porque o futuro que se avizinha, como vocês já perceberam, é positivo. Partilhem este vídeo, inscrevam-se no nosso canal oficial em www.conversasdaalma.tv, coloquem um like e, mais uma vez, Rafael, muitíssimo obrigado por esta participação maravilhosa no nosso canal, pela segunda vez. E esperamos ver-te em breve aqui em Portugal, não é verdade? Com certeza estaremos juntos em breve. Avisaremos quando formos a Portugal, estaremos juntos nos encontrando.
E eu agradeço mais uma vez a participação aqui para essa conversa do fundo da nossa alma, compartilhando conhecimentos evolutivos para todos nós. Muita gratidão a todos e um grande abraço, muita luz. Um grande abraço, Rafael, um grande abraço a todos. Até quinta e uma boa semana.